Olá pessoal, saudações, tudo bem com vocês? Eu, Magno Constantino, venho conversar com vocês hoje sobre o Setembro Amarelo. É um tema que mexe muito comigo, eu gosto muito desse tema. Lamento, né, o fato da gente ter um mês específico só para isso, que eu acho que deveríamos falar mais sobre isso no decorrer do ano inteiro, não apenas um mês. Porém, esse foi o mês escolhido, né, para a campanha Setembro Amarelo para prevenção, para promoção à vida e prevenção do suicídio, que é um problema de nível mundial, né? Não é só aqui no Brasil, é o mundo inteiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, são registradas mais de 800 mil mortes por ano, né? De mais de 800 mil suicídios por ano. E isso representa basicamente quase que uma morte a cada 40 segundos. Então, a cada 40 segundos, alguém comete suicídio no mundo. É um número absurdo, é um número assustador, né? É pior do que qualquer guerra, é tão ruim quanto uma pandemia, né? E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa orientar as pessoas, a gente precisa conversar, a gente precisa espalhar mais amor. Porque eu acredito que alguém, quando chega ao ponto de atentar contra a própria vida, essa pessoa ela já esgotou todas as possibilidades, ela está encurralada em si própria, ela não vê mais solução para os problemas. Então, acredito que é o, o pico do limite que alguém pode chegar, né? E a gente acaba não falando sobre isso, a gente acaba criando um tabu, né? Existe um acordo entre a mídia, até pouco tempo eu não sabia disso, inclusive, tem pouco tempo que eu descobri, onde determinados casos de suicídio não podem ser divulgados pela mídia, não devem ser divulgados justamente para não criar uma promoção, para não induzir, para não trazer o assunto de uma forma que as pessoas sintam o desejo, né? Para não incentivar, essa é a palavra que eu estava buscando, para não incentivar as pessoas, como se fosse uma moda, por exemplo. Mas independente desse acordo, independente de Setembro Amarelo, a gente precisa sim tratar desse assunto, mas a gente precisa começar a tratar desse assunto dentro de casa. A gente precisa conversar com os nossos adolescentes, os nossos jovens, né? Existe um estudo que diz que 90% dos suicidas são jovens e independe o sexo. Não tem necessariamente homens ou mulheres, independe do sexo. Existem uma série de fatores. Segundo Emily Durkheim, que foi um grande sociólogo, um grande pensador e também escreveu muito sobre filosofia, ele disse que o suicídio ele é multifatorial, né? Então, ele não tem uma razão específica. Alguém, quando decide retirar a própria vida, essa pessoa ela não tem só um motivo, uma razão. Ela já vem acumulando
esse pensamento, desejo durante muitos anos ou meses ou enfim, não é uma regra, né? Não existe uma tabela. Cada um sabe do seu limite, cada um sabe o quanto suporta determinadas pressões, né? Então, o Setembro Amarelo vem para nos lembrar que a gente precisa tratar o suicídio, a gente precisa conversar sobre esse assunto e a gente precisa trazer um maior esclarecimento às pessoas sobre esse assunto. O suicídio ainda é um tabu na nossa sociedade. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e de Promoção à Vida. Existe dentro desse contexto, dentro desse conceito sobre o suicídio, nós temos dois tipos. O suicídio em ato, o suicídio próprio, como sendo o próprio ato ou efeito de atentar contra a própria vida. Mas o que a gente acaba ignorando na maioria das vezes é a ideação suicida, ou seja, a ideia, o pensamento, o desejo, a vontade. Dificilmente alguém que cometa o suicídio não deu sinais antes de que faria. E a gente precisa estar atentos a esses detalhes, atento às pessoas que a gente ama, às pessoas que a gente gosta, quer preservar. Então, a ideação suicida é aquelas pessoas que têm a ideia e que começam a trabalhar isso dentro do seu consciente, do seu inconsciente também, até o momento que elas tomam a coragem. A ideação suicida mata mais do que o próprio suicídio, por assim dizer. Ou seja, há as pessoas que cometem o suicídio sim, mas há aqueles que já têm o plano de fazer isso e não faz nenhum rompante, por exemplo. Né? Igual há casos de pessoas que cometem crimes e depois atentam contra a própria vida. E isso é o suicida. Mas a ideação suicida, ela leva um tempo. Ela é aquela pessoa que pensa, planeja, que consegue escrever carta antes de fazer, pedindo desculpas, ou gravar um vídeo, enfim. E a gente precisa se atentar a esses idealistas suicidas, né? Homens tendem a cometer suicídio com a maior frequência, mais frequentes. Homens são mais frequentes suicidas do que as mulheres. E, na verdade, a gente pode avaliar que a mulher ela é muito fácil de se expressar. A mulher ela tem uma facilidade, ela já se expressa continuamente, né? Não que mulheres não cometam suicídio. O homem ele acaba sendo mais reservado. Muitos homens acabam se entregando, né, a vícios. E isso, na verdade, é o que a gente falou sobre a ideação. Então, é todo um processo. Né? Dificilmente alguém vai atentar contra a própria vida do dia para a noite. Ou da noite para o dia, né? 90% dos casos também são pessoas que já têm um transtorno e que ou se tratam ou nem teve um diagnóstico. Então, 90% dessas pessoas ou ela tem um transtorno de bipolaridade, de ansiedade ou de depressão ou alguma síndrome, né, como a síndrome do pânico, por exemplo. E a gente não percebe, né? A depressão mesmo, ela é tida ainda no pleno século XXI, com todos os avanços que nós temos, tanto de estudos quanto tecnológicos, quanto na medicina, muita gente ainda trata a depressão como uma frescura, como de qualquer jeito, né? Sem uma avaliação, sem um cuidado com aquele indivíduo. E depressão é uma doença grave e mata, né? Depressão mata, simples assim. Há também aqueles que cometem o suicídio
por problemas de saúde crônicos, problemas graves ou problemas de saúde que não têm cura. Existe essa pequena parcela que perde as esperanças quando recebe um diagnóstico ruim, um diagnóstico negativo dos médicos, da ciência, da medicina. Há também aqueles que sofreram abusos, ou sexuais, ou algum tipo de assédio moral, né? E aqueles que sofrem discriminação ou pertencem a um grupo, que já é discriminado, um grupo que já é excluído da sociedade. Então, a gente pode pegar aqui uma maior incidência nas minorias, né? Nas pessoas de religiões de matrizes africanas, nas pessoas LGBTQ+, nos negros, né? As pessoas de periferia, essas pessoas de classe média baixíssima. Então, essas pessoas que já estão excluídas, já estão marginalizadas pela sociedade, elas tendem a se sentir menor, se sentirem desvalorizadas, né? E esses estudos vocês encontram aí diversos sites, diversas pesquisas já foram feitas a esse respeito. E como eu dizia para vocês, quando acontece, né, o que o Emile Durkheim nos diz, que o suicídio ele é multifatorial, quando acontece, a gente está acostumado a ver isso em TV, a ver isso nos jornais, mas quando acontece próximo de nós, mexe muito com a gente, abala a nossa estrutura, porque a vida até então, para a grande maioria das pessoas, é sagrada, é um bem supremo, né? Eu desconheço a religião que concorde e que corrobore, porque o intuito das religiões é tratar o ser humano, é tratar o íntimo, é tratar o espírito, né? E a palavra espírito vem de pira, o fogo, vida, vitalidade, força. Então, as religiões, no geral, elas abominam o suicídio, mas a gente precisa refletir sobre isso também, né? Abominar a prática e não abominar o suicida, né? A gente tem, por exemplo, dentro do cristianismo, uma lei que diz que os suicidas eles vão para um purgatório, eles não possuem perdão, né? Nós vemos também algumas nações de matrizes africanas também acreditam que as pessoas que cometem suicídio não são dignas de um ritual fúnebre, porque elas atentaram contra a vida e o orixá é a vida, né? Mas a gente precisa mudar esse olhar. Nós estamos em um século moderno, um século de ciência, um século de estudo, de diálogo, e a gente precisa mudar esses argumentos. Esses argumentos não são suficientes para impedir alguém que está no desespero de atentar contra a própria vida. Então, o que a gente precisa fazer é conversar, sim, sobre o suicídio, mas conversar de uma maneira em que a gente abomine a prática, mas não abomine o idealista suicida, né? Não abomine o indivíduo que está desesperado, que busca e anseia por um socorro. E a gente precisa conversar, a gente precisa sentar dentro das nossas igrejas, dentro dos nossos templos, nas nossas sinagogas, que seja. A gente precisa sentar, conversar e debater esse assunto. A gente precisa tratar isso com uma naturalidade, porque problemas todo mundo tem. E o suicida, muitas das vezes, ele comete o suicídio porque ele não vê solução para os problemas dele. E acha que ele nasceu naquela condição e que aquela condição é eterna e que é um castigo e que ele
às vezes é uma sucessão de fracassos, de derrotas, de tristezas, né? Que levam esses indivíduos a perderem, não, eu não digo a fé, mas a esperança. E quando acontece próximo de nós, a gente fica muito pensativo, né, sobre o que é a vida, sobre o porquê que essa pessoa fez isso. E a reflexão, ou o maior questionamento que fica quando acontece com alguém que a gente conhece, com alguém que a gente gosta, com alguém que a gente ama, é o que nós fizemos, se nós temos uma parcela de culpa, ou o que nós, esse é o mais grave, o que nós não fizemos. Nós, muitas das vezes, nós ignoramos os sinais. Agora, pode ser, nem todo suicida vai dar sinal, né, de que vai atentar contra a própria vida, mas independentemente disso, a gente precisa se atentar mais às pessoas próximas. A gente precisa se importar, ou seja, trazer para dentro de nós o que o outro sente, ter mais empatia, ter mais flexibilidade no olhar, no conversar, na forma como o outro se expressa. Eu acredito que esses sinais são dados constantemente e muitas das vezes a gente simplesmente, na pressa do dia a dia, no estresse da nossa rotina moderna, que é cansativa mesmo, muitas pessoas hoje, para sobreviver, elas precisam administrar mais de uma vida profissional, né? E eu faço até uso aqui de um versículo criado por mim: bem-aventurado aquele que pode viver apenas de um único emprego, porque tá difícil, tá difícil. Hoje você precisa se desdobrar, você precisa ter mais de uma profissão, você precisa ter contatos influentes, né? Que não basta mais ter apenas um currículo bom, você vai precisar ter alguém que te indique. E é caro viver, está caro viver, né? Está tudo muito caro. E a sociedade nos exigindo o tempo inteiro a pagar os impostos, a fazermos as coisas da maneira padrão, como se todos nós estivéssemos dentro de uma forma ou de uma caixa. E o que a gente precisa é, primeiro, todo mundo precisa visitar um psicólogo ou um psicanalista. Todo mundo precisa de amigos. Porém, a grande dificuldade que muitas das vezes o seu melhor amigo não vai te ajudar quando você está prestes a atentar contra a própria vida, ou quando você já está numa situação que você considera o seu limite, muitas das vezes o seu amigo não vai poder te ajudar. Sabe por quê? Porque ele é seu amigo e nós temos pré-conceitos, pré-julgamentos, pré-argumentos. O que você precisa é de uma ajuda profissional. Você precisa procurar um profissional, um psicanalista, um psicólogo, porque estes sim têm as ferramentas corretas e adequadas para te orientar da melhor maneira possível. A vida é uma dádiva, sim, e por mais caro que seja viver, vale a pena pagar por esse preço, porque cada dia é um novo dia, cada amanhecer é uma nova oportunidade que a gente tem de fazer diferente. Então, não pense, não há nada que seja absoluto. A morte, ela já é algo natural e que vai nos acometer, nós provocando isso ou não. Então, viva o hoje, viva o agora. Tenta se desvincular do seu passado. O seu passado, quem vive atrelado ao passado, vive uma depressão constante. Quem vive atrelado ao futuro, vive uma ansiedade desnecessária, porque o futuro não nos pertence. Então, a todo dia, a toda manhã, há uma nova oportunidade. Com o levantar do sol, com o abrir dos nossos olhos, a gente pode fazer diferente. A gente pode sentar, escolher sentar em uma live, sentar com os amigos. Esse momento não é
possível por causa da pandemia. Então a grande maioria das pessoas estão em quarentena, em isolamento social, mas a gente ainda pode pegar o telefone de chamada, né? Colocar a melhor música para tocar de fundo e dançar e cantar. A gente ainda pode respirar um ar de liberdade, porque nós somos donos de nós mesmos. Então a gente precisa primeiro olhar o nosso íntimo e entender o que tem me causado a tristeza. São padrões, tudo nas nossas vidas são padrões. E a gente precisa destruir os padrões que são negativos e potencializar os que são positivos. O que você mais gosta de fazer nas suas horas vagas? Então faça. Não tenha medo dos pré-julgamentos, dos preconceitos. Seja você. Coloque para fora. Ame o quanto tiver que amar. Chore o quanto tiver que chorar. Mas não se massacre. Não flagele o seu corpo. O seu corpo é sagrado, é uma dádiva, é um presente. É a sua oportunidade de poder escrever uma história interessante para você. Quando nós nascemos, eu acredito que é dado para nós uma folha em branco e uma caneta. E a gente precisa escrever a nossa história, a gente precisa construir e registrar o nosso legado. E essa oportunidade nós temos todos os dias. Isso é magnífico, isso é o caminho para a evolução ou para o aprimoramento pessoal, espiritual e moral. Voltando ainda um pouco sobre as religiões, eu ouvi dizer um grupo espírita, em um livro chamado Memórias de um Suicida, que a Virgem Maria, todos os dias, às 18 horas, ela visita os umbrais, junto com mensageiros, junto com trabalhadores espirituais dela, e eles são chamados de Legião de Maria. E essa legião de espíritos, esses guardiões de Maria, eles visitam os umbrais para resgatar as almas suicidas. Isso é muito bonito, não é? Diz ainda nesse livro, Memórias de um Suicida, a escritora é Ivone alguma coisa, eu não me lembro o nome completo dela, nem a editora. Esse livro é difícil, inclusive, de achar. Eu não vi novas impressões dele. E ela diz que a Virgem Maria é a grande mãe dos necessitados, dos desesperados, dos desamparados, né? E essa visita, esse trabalho no plano espiritual, nos umbrais, ele vem para acalentar, acalmar. Eu me perdi. Eu fui pensar em outras coisas e perdi a minha linha de raciocínio. Mas o que eu queria trazer para vocês era que esse trabalho espiritual da Legião de Maria, que é feito nos umbrais para resgatar os espíritos dos suicidas, é um trabalho que nós podemos colaborar também, evitando que o nosso melhor amigo, o nosso filho, o nosso parente, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho cometa suicídio. E como que nós vamos fazer isso? Observando e trabalhando, né? Existe um número, se você não conhece, é o número do Centro de Valorização à Vida, é do CVV, é o número 141. 24 horas por dia tem uma equipe disponível para que você possa ligar e conversar. Essa equipe é qualificada, capacitada e são profissionais que vão te ouvir sem nenhum tipo de julgamento e vão ajudar você a se encontrar, a se perceber e a se reequilibrar, a se reestruturar.
Então, se você precisa de ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha. Procure sim ajuda, ou uma ajuda espiritual dentro da congregação religiosa que você pertence, ou uma ajuda profissional com médicos, psiquiatra, ou psicólogo, ou um psicanalista, ou busque o CVV, tá? 141 é um número do Centro de Valorização à Vida, mas também você pode acessar o site do Centro de Valorização à Vida. É só jogar no Google e acessar. Eles também atendem por chat, tá? Chat web, você conversa diretamente com alguém. Oportunidade aí de ouvir as experiências de outras pessoas, entender, é normal sentir tristeza, é normal sentir raiva, desesperança, mágoa, dor. É normal, nós somos seres humanos, mas a gente precisa entender o que desencadeia esses sentimentos. E a gente precisa tratar a raiz desses problemas, porque esse é o grande legal de estarmos vivos, é a gente poder sentir todos os sentimentos possíveis, o amor, o ódio, a dor, a felicidade, a tristeza. Eu sei que nesse momento muitas, mas muitas pessoas estão muitas pessoas estão nesse momento já fragilizadas, porque além de estarmos vivendo em isolamento social, muitas pessoas também estão passando por um luto. Todo mundo conhece alguém que morreu por Covid. E, de alguma forma, isso meio que gera uma névoa de terror, de medo, de insegurança, de tristeza em todos nós, de incapacidade principalmente, né? Porque a gente não tem o que fazer. A regra é não saia de casa, a regra é use máscara, use álcool em gel, mas o vírus é invisível. E não escolhe raça, credo, sexo, gênero, não escolhe nada. Então, nós estamos vivendo um momento, sim, de terror, mas vai passar. E não está nas nossas mãos a solução para este problema nesse momento. A gente pode prevenir, ajudar a prevenir, ajudar a não contaminar ou espalhar o vírus em mais pessoas. Mas vamos deixar que a ciência cuide disso. Logo, logo teremos uma vacina, logo, logo ela vai ser disponibilizada, logo, logo tudo começa a caminhar para a normalidade, para a tranquilidade de novo. Nós vamos voltar às ruas, nós vamos voltar para as escolas, para os nossos trabalhos, nós vamos voltar com as nossas festas de finais de semana, ou os nossos almoços de domingo em família, tudo isso vai voltar. A gente só precisa nesse momento ter paciência. Aproveite essa oportunidade para estudar, para aprender algo novo, para fazer o que você gosta, para reorganizar a sua vida, para replanejar aquilo que você tanto deseja, que você tanto anseia, ok? Eu vou deixar disponível aqui no meu perfil do Facebook e vou postar também lá no YouTube. Não sei por onde você está me assistindo agora, se é pelo Facebook ou pelo YouTube, mas de qualquer forma, dê o seu like, compartilha, comenta, deixa o seu comentário e nos ajude aí a espalhar o número do CVV 141, Centro de Valorização à Vida. Tá desesperado? Liga lá porque tem alguém, tem um amigo para poder te ouvir, tá bom? Eu vou deixar disponível nas minhas redes sociais o nome do livro que eu citei, dos livros, na verdade, né? Porque o Émile Durkheim, ele escreveu um livro chamado O Suicida, se não me engano, O Suicídio, algo assim, vale a pena ler. E também o Memórias de um Suicida, da escritora Ivone. É um livro espírita, dessa grossurinha assim, mas vale a pena ler porque conta a trajetória de um homem que cometeu suicídio e, ao acordar do outro lado,
ele vai narrando as coisas que aconteceu com ele e o que acontece com essas pessoas que cometem suicídios. Muito parecido também com o Nosso Lar, né? Porém, esse livro da Ivone, se eu não me engano, ele é anterior ao livro do Nosso Lar. Nosso Lar também conta a história de um suicida, né? Porém, é de um suicida inconsciente, que são essas pessoas que insistem em se intoxicar com cigarros, bebidas, uma vida desregrada, sem qualidade de vida, sem prestar atenção na saúde. Isso também é suicídio. Chama-se suicídio inconsciente. Você sabe que mata, os exageros matam, mas aí você está provocando. Lentamente você vai provocando isso, e não deixa de ser um suicídio. O que a gente precisa é amar a nós mesmos, amar a vida e querer o bem das pessoas que nós temos para nós. Eu acredito que cada pessoa nas nossas vidas é um presente. E isso vai, assim, os desafios de lidar com essas diferenças é o grande bacana, é o grande diferencial e a gente vai ter que aprender, tá? Não há vida sem aprendizado, tá bom? Então, muito obrigado por estarem comigo. Ajudem aí a termos um setembro amarelo, sem mortes, sem suicídios, né? E ajude também a divulgar e difundir essa campanha aí entre o seu meio social. Forte abraço para você. Namastê, axé, shalom e até a próxima. Tchau, tchau.